30, então uns 30 minutos de crédito de tolerância, né? Para começar. Só um minutinho aqui. Então, os 30 minutos que o Estatuto ele solicita, né, em segunda e última chamada. Então, 14h30 a gente dá início. Então, para dar início, pessoal, nós do sindicato, nós temos um estatuto. O que é o estatuto? É a lei. É o que determina a forma como o sindicato deve atuar e deve agir. Então, numa abertura de uma assembleia, na abertura da assembleia, no artigo 24, parágrafo 17, diz o seguinte, né? Então, eu, Luiz Carlos Santos, presidente do Sindiguardas, declaro aberta a assembleia nesse dia de hoje, né? Nesse dia 27/9/2025, nesse sábado, às 14h30, em segunda e última chamada, e aonde é lido o seguinte, que consta no Estatuto: invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente Assembleia, determinando que seja feita a leitura de um trecho da Bíblia devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quem gostaria de fazer essa leitura? Por favor. Então, de forma aleatória, você abre. Boa tarde a todos os senhores. Normalmente vamos fazer a leitura, como foi aleatório. Abrir aqui, está em Amós, né, capítulo 8. Vamos ver aqui. O cesto de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver um cesto de frutos. Do verão. E perguntou a voz. Isso aqui é a lista de presença? Amós, eu respondi: um cesto de frutos do verão, e então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passei por ele, mas os cânticos do templo serão uivos. Daquele dia, diz o Senhor Deus, multiplicar-se-ão cadáveres e todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais necessitado e destruís os poderes da terra. Amém? Amém. Beleza, pessoal. Então, dando continuidade, mais uma vez, né? Eu estava analisando, né, a forma como a gente vai poder conduzir essa assembleia. Por quê? Esse problema ele está se arrastando e não é de hoje. Só que o que? A prefeitura, na última reunião que houve com o prefeito, né, nós vimos que eles querem acelerar o processo. E nesse particular, é por isso que eu informo aos senhores e peço até desculpa, né? Mas por quê? A reunião foi sexta-feira e rapidamente aquilo. Por quê? A ideia deles é encaminhar para a Câmara já segunda-feira. Então eles estão querendo acelerar o negócio, né? E teve até uma discussão lá junto ao prefeito, não com ele, né, mas com o líder dele aqui na Câmara, né?
que ele quis se impor, isso aqui, não, mas e aí, você aceita ou não? É isso daí, não tem outra questão. Eu falei, não é isso daí, cara. Isso daí é a proposta que a prefeitura está fazendo. E eu não posso dizer se eu aceito ou não. Eu, enquanto representante da categoria, estou vindo aqui, estou discutindo com vocês, estou vendo o que está acontecendo, isso aquilo, e vou levar para a categoria. E é ela que vai dizer se aceita ou não. Agora, se é dessa forma, se você está querendo impor isso, aquilo, então faz o que vocês quiserem. Eu não sei nem por que vocês chamaram essa reunião se vocês vão fazer dessa forma. Daí a própria administração reconheceu. Não, Luiz, então tá certo, aí você vai, não pode ser. Qual o prazo que você precisa, né? Eu falei, eu tenho que divulgar nos grupos, pedir para o pessoal aí em caráter de urgência, se mobilizar isso, aquilo, e aí vamos ver, né? Aí, como o presidente da Câmara estava lá, aí inspirado por Deus, acredito muito em Deus, aí já terminou a reunião, já falei nele, e aí, presidente, dá para o senhor liberar o espaço lá na Câmara lá? O senhor está vendo, há necessidade, tem um problema aí. Aí, resumindo, ele foi consciente e falou, Luiz, é complicado, né, porque eu não sei a agenda lá de cá, mas eu assumo o compromisso aí, está liberado para vocês aí sim. Então foi verbal. Aí eu corri no sindicato, fiz um ofício lá, solicitando, encaminhei para cá, trocaram uma ideia com ele, conversaram com ele, falou, não, está liberado. Falei que está liberado. Então tem um espaço aqui, vamos poder aí ver o que está acontecendo. Então deixa eu colocar os senhores à parte. Pessoal, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, porque teve algumas pessoas que vieram, alguns companheiros que vieram e participaram do lado de fora e se inteiraram por cima do que estava acontecendo. Só que uma boa parte não veio. Depois, lá na reunião da Câmara, depois na última reunião, sexta-feira, que houve lá junto ao prefeito, tinha um pessoal que estava fora, que eu também comentei. Então tem algumas pessoas que, bem ou mal, mas está ciente do que está acontecendo. Só que tem uma boa parte também que não tem ciência a respeito disso. E até mesmo porque alguns companheiros estão gravando e tudo mais, e depois posta na rede social, ele vai se inteirar do que realmente está acontecendo. Porque cada um está falando uma coisa, não, é isso, é aquilo. Então, oficialmente, quando vem, é por parte do sindicato. Se vem do sindicato, é oficial, é isso. O que não vier pelo sindicato, cara, aí não sei de onde veio o que estão falando. Então eu vou falar para os senhores o que está vindo por parte do sindicato. Então, quando fala sindicato, é a pessoa jurídica. O que diferencia, senhores, de quem está aqui dos senhores que estão aí? Que aqui nós estamos falando de pessoas jurídicas. E aí não, aí é servidor. Então o sindicato ele tem por obrigação defender individual e coletivamente cada um dos senhores. Principalmente quando o bicho pega. E nós estamos vendo que o bicho está pegando. Então, nesse sentido, senhores, o que aconteceu? Tempinho atrás aí, a semana acho que retrasada, eu ia até pegar o dia certinho aqui, que eu fiz o apontamento na minha folha da mesa de negociação, mas acredito que foi a semana retrasada. Semana retrasada, o secretário de administração chamou uma reunião. Em cima da hora, rapidinho, eu falei, e aí tem coisa, né, meu? Daí peguei e fui na reunião. Daí na reunião, eu tomei ciência, antes de começar ela, bem como depois, por parte do próprio secretário. Ele falou, ó, a prefeitura ela foi notificada pelo Ministério Público e vão tirar os 100% do risco de vida. Eu falei, mas vão tirar por quê? Quem motivou isso daí? Ah, não sei. Tá, e a prefeitura vai fazer o quê? Também não sei. Por quê? Como ela foi notificada agora, eu avisei o prefeito, na parte da tarde, aí o secretário da administração falando, né? Na parte da tarde eu teria uma reunião com o prefeito e com o corpo jurídico da prefeitura, com os procuradores, para ver o que a gente pode fazer. Tá, eu falei, pô, então poderia chamar o sindicato e a gente veio lá. Resumindo, pessoal, eles conversaram entre eles e o sindicato não foi chamado, o sindicato não está par do que rolou naquela conversa lá. E nem proposta, se tinha alguma proposta, isso aquilo. O sindicato não estava par disso. Aí o que acontece? Assim que eu saí da reunião do lado de fora, já coloquei para alguns companheiros aí, que tem contatos e tem vários grupos aí, isso, aquilo. Daí eu falo, agora é oficial, porque tinha até algum comentário, alguma coisa nesse sentido. Não, agora é oficial. O sindicato foi notificado, tem isso e isso. Coloca no grupo e começa a mobilizar o pessoal, que o bicho vai pegar. Aí pedi para espalhar no grupo, daí espalharam no grupo, beleza. E daí de lá para cá, não teve nada. Ninguém falou nada disso aqui. Aí, quando foi sexta-feira, entraram em contato comigo lá, isso, aquilo, e chamaram para uma reunião, né? Junto com o prefeito. Aí eu fui nessa reunião, e na reunião aí o prefeito falou isso daí, né? E aí eu gostaria de deixar os senhores bem claro do posicionamento dele. Paulo Luiz, sou prefeito, mas eu fui notificado pelo Ministério Público
E aí, não é fácil o que você quer, aí é uma determinação. E determinação judicial, você não discute, você cumpre. Ele já queria, o Ministério Público, que eu cumprisse essa determinação e que não pagasse os 100% do pessoal já nesse pagamento. Mas aí, eu colocando meu CPF em risco, isso aqui, não, mas aí, o que eu fiz? Vou pagar, e aí tem aí um mês, não sei o que lá, até o próximo mês, para a gente resolver esse problema. Por isso que está tendo essa reunião aqui. Beleza. E aí, na conversa dele, né, diante do que ele expôs ali, né, aí eu perguntei para ele, prefeito, eu gostaria de saber uma coisa. Se foi a prefeitura que motivou essa questão? Ele falou, não, nós somos notificados. Aí eu falei, ó, eu não sei se o senhor tem ciência, mas por cima, aí eu comentei desse caso aqui, né? E por que eu comentei desse caso? Porque aí que eu vi que é um problema sério e com base no olerite de um companheiro. Um companheiro mostrou o olerite dele. E o que dá no olerite dele? É lógico que tem alguns companheiros que recebem mais, por causa de letra, isso aqui, incluindo, outros que recebem menos, mas eu estou tirando por base desse companheiro aqui que mostrou. Estava num valor aproximado, o adicional de risco de vida dele, de R$ 2.200. Então, por mês, de risco de vida, ele recebe R$ 2.200. Quando chega no final do mês, dia 30, que vem todos os descontos, isso e aquilo, no olerite dele, o que vem? R$ 500. Ele recebe no último dia do mês, R$ 500. Então, qual a conta que eu fiz, né? Ele recebe 2.200. Aí no final do mês ele recebe 500, ele vai ficar R$ 1.700 devedor. No final do mês, R$ 1.700 devedor. Se não tiver como cobrir, vai se arrastar até o dia 15, que é do vale. O banco não dá boi. Quando cair o vale, ele vai soltar aqueles 1.700. Então vai arrebentar, negócio de aluguel, o pessoal que paga a pensão, isso aqui vai arrebentar. Aí eu falei isso direto ao prefeito. Ó, eu estou mostrando para o senhor o problema como ele é sério, como ele é grave. Essa foi uma questão, né? E aí também eu comentei o seguinte, prefeito, quando foi para se criar essa lei do plano de carreira do vigia, passou pelo corpo jurídico da prefeitura, passou pelos procuradores. Ele falou o seguinte, não tem problema nenhum, está em conformidade com a lei. Beleza, mandou para a Câmara. Quando chega na Câmara, também tem que passar por comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça. Eles têm que analisar também. Passou por aqui e falou o seguinte, beleza, não tem problema. Aí depois de 20 anos, o cara foi dizer, não, mas tem coisa errada aqui. 30? Eu coloquei 20 anos. Por que eu estou falando 20 anos, né? Porque eu procurei na internet, eu procurei no sindicato e não encontrei. Procurei na internet também, né? Tem alguma coisa que parece que é lá de 1994. Só que eu não encontrei nada. Começa a surgir alguma coisa a partir de 20 anos atrás. Tanto é que eu conversei com o Rogério para pedir para alguns companheiros, se tiver lá atrás, melhor ainda, para mostrar na justiça, né? Opa, velho, há 30 anos que ele recebe isso daí. Agora que for se dar conta, ele tem todo um padrão de vida, todo um malabarismo lá que ele faz na economia dele, já com base nisso. Como será? Porque a ideia, senhores, a princípio, era de tirar. Era de tirar. Aí na conversa lá, isso aqui, para não atirar. Então, daí veio posteriormente a proposta da prefeitura. Tá bom. Então, eu comentei isso, né? Então, o prefeito passou. Não era ilegal. Por que se tornou ilegal? Daí eu perguntei para ele, então eu gostaria de saber do senhor, que o senhor respondesse para mim, se realmente isso daí não tem a ver com a questão da aposentadoria especial que os vigias estão recebendo em virtude desse risco de vida. Aí ele falou, aí eu não vou saber te informar, aí eu não sei. Mas e aí? Eu vou chamar então a procuradora. Eu achei legal a atitude dele e foi sincero, né? Não vou me meter nisso, não, tem uma procuradora, eu vou chamar ela. E chamo ela, né? Aí ela apareceu lá. Então, quando ela apareceu, eu mencionei também para ela essas questões que eu falei para o prefeito, eu também falei para ela. E perguntei para ela, eu gostaria então de ouvir da senhora. E aí? A questão não é o valor. Até mesmo porque, pessoal, esse valor de adicional de risco de vida que os senhores recebem há 20, há 30 anos, isso daí já está no orçamento. Ele não está criando despesa nenhuma. Isso daí já está. Tanto é que para a LDO agora, para aprovação do orçamento aí, eu acho que já está até embutido isso daí. Isso daí já está embutido. Então ele não está gerando despesa.
Então eu falei essa questão para ela, e aí eu gostaria então de ouvir a senhora, né? Ou seja, se o problema aí não é a questão do risco de vida para a questão da aposentadoria especial. E ela falou, sim, é isso daí não. Ela subiu, ela falou, esse é o problema. Então, eu não sei, cara. É que se eu abrir uma parte para você, eu vou ter que abrir para todo mundo. O que eu gostaria de fazer é o seguinte, é explanar para o pessoal o que está acontecendo, o pessoal ter a noção real do que está acontecendo, e aí posteriormente a gente abre, meu. Mas, e até mesmo porque em base da sua pergunta, pode ser que mais adiante eu vá falar alguma coisa e acabe respondendo ela. Mas se não responder, com certeza, não só a sua, como de todos os demais. Eu só estou querendo mencionar o que está acontecendo, mas depois a gente vai abrir. O que não pode ficar hoje aqui, pessoal, é dúvida. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, ok? Então, nesse sentido, pessoal, aí na conversa do prefeito e da procuradora, então, era para tirar, não vai tirar, vai receber esse pagamento, e aí, assim, indiretamente, querendo colocar o sindicato na fogueira, é o seguinte, ó, se por culpa sua a gente não resolver esse problema, talvez os vigias não recebam lá na frente por causa sua. Eu falei, por causa minha não. Eu só estou indo lá conversar com eles, eles que vão decidir. E eles vão ter ciência disso. Ó, corre isso disso? Corre também, se eles quiserem levar para esse lado. Então, posteriormente, também vou comentar isso daí, né? Então, a proposta da parte da administração, né, pessoal? O que em tese antes... e uma coisa também que é muito importante, e aí o doutor depois vai detalhar essa questão. Na ação do Ministério Público, lá não está falando o seguinte, o vigia ganha muito de risco de vida. Nossa, quanto, o percentual de 100% é muito. Em momento algum ele está falando isso. O que ele está entendendo lá na ação é o seguinte, vocês criaram um plano de carreira, e nesse plano de carreira do vigia, existe um risco de vida. Mas ele é inerente a quê? O que justifica ele receber esse risco de vida? Então eu quero saber, por que ele recebe? Não esquecemos de colocar, beleza. Nós vamos fazer um adendo lá na Câmara, lá, no plano de carreira da guarda, coloca lá no artigo lá o seguinte, ele recebe por causa disso, disso, disso e disso. O que o senhor estava na dúvida? Agora está na lei. Acabou a dúvida? Então vou decidir. Por quê? O que não dá para entender, pessoal. E tanto é que é isso daí que a gente tem que cobrar da administração posteriormente. Por quê? O Ministério Público não está questionando valores. Agora, por que a Prefeitura está querendo refazer o plano de... Na verdade, não é nem refazer. Ela está querendo sumir com o risco de vida dos senhores do plano de carreira, e aonde tinha o 100%, ele pega 70%, coloca no base, se perdeu 30%. Mas no argumento do MP, não está falando de valores. Ele não está falando de valores. E por quê? E aí até lamentável, né? Porque me parece que na ação, lá também está falando o seguinte, ó, o que dá a entender, porque isso daí está na ação, está querendo dizer isso, ó, por causa do risco de vida do vigia, e aqui de 100%, né, R$ 2.200, o município está um caos, a saúde está precária, um monte de buraco, isso e aquilo, é por causa do risco de vida dos senhores. Aí é um absurdo isso daí, né, meu? Até mesmo porque sempre pagou. Então tem que mostrar para a justiça de novo, assim, mas é o vigia que está causando esse problema. E o interessante é que não é nem uns 100%, né? É 30%, porque se ele vai incorporar 70%, é os 30% só que ele vai querer meter a mão. Então é os 30% que está arrebentando a prefeitura? Não, então a gente vê que não é. É para contratar mais comissionado. Então a gente vê que não é. Então o que a gente tem que pedir para a prefeitura é o seguinte, né? Vamos fazer, mas vamos fazer da forma correta. É por isso que posteriormente a gente vai deliberar o que é a forma correta. Tem a forma correta da categoria ver essa questão e tem a forma correta da administração ver essa questão. O que ela deixou bem claro, e aí sim está bem claro, e nós temos que ter isso daí também bem claro em mente, né? É a questão do risco de vida. Isso daí não pode ficar na carreira. O jogo de xadrez, está na hora de ganhar esse jogo, hein? Sim, que não tá, ou seja, que não está na carreira, né? Eu fiz aqui alguns apontamentos. Então a administração ela foi notificada pelo MP,
corri o risco de já não vir aqui nesse mês, né? Foi o que eu comentei. Aí falei do corpo jurídico, não gera nenhuma despesa, mais de 20 anos que recebe. Aí eu comentei, né, senhores, é inacreditável, né, que nação usam justificativa, os hospitais precários, a falta de segurança, os buracos na rua, tudo esse problema existe por quê? Por causa do risco de vida do vigia. É por isso, né? Senhores, nação, aí eu coloquei, né, senhores, nação não está falando que o problema é o percentual. Aí depois o senhor me corrige se eu estiver errado, pode ser que também esteja errado, porque daí ele pegou na integralação e aí depois ele vê se eu pode ser que eu esteja vendo de forma equivocada, né, errada. Senhores, nação está falando que o problema é percentual, não está falando que o problema é o valor. E sim, o Ministério Público quer saber o porquê, o que justifica esse risco de vida. É por causa disso. Então agora o senhor sabe resolver o problema. Aí tem essa questão, né? O sindicato então está entrando como amicus curiae, aí é amigo da corte, não sabia, mas o doutor. Ou seja, então na ação lá, chegar enquanto o sindicato e falar, tudo isso está acontecendo, mas o sindicato tem isso aqui, essa forma de ver. Então aí mais de 20 anos que recebe, para todos esses argumentos aí colocar lá, né? E outra, e se o problema é esse, aí em conversa com o doutor, ele estava falando, né, pedir para o MP suspende, dá prazo para a prefeitura com o sindicato acertar, corrigir a lei, colocar na lei o que o senhor quer e resolver o problema. É pedir para suspender. Agora, eu fico triste, né, eu não sei o porquê a procuradora disse aquilo, né? Mas aí posteriormente eu vou ter a oportunidade de novo perguntar para ela, né? Desse conhecedor, não sei a que pé estava, ela falou assim, não, mas vocês, o sindicato não pode fazer nada porque já está transitado e julgado. Eu falei, mas já acabou, então não pode? Eu, em conversa com um advogado lá, ele vai sim propor algumas coisas lá, não pode, não sei o que lá. Aí se quiser, o advogado procura aqui, não sei o que lá. Aí em conversa com o doutor, me parece que foi ontem ou anteontem, a própria Câmara aqui também, ela é obrigada a se manifestar nos autos, ela se manifestou lá, falou algumas coisas lá, isso e aquilo, e a partir do momento que ela faz isso, tem um período de 30 dias ali, então não fechou nada, o negócio está em andamento. É por isso que eu acredito que essa pressão da parte deles, querer acelerar, não sei o que lá, pá, e chegar num bom termo, ó. Aí informar o Ministério Público o seguinte, ó, tinha um problema, conversamos com o sindicato conversou com a categoria, isso e aquilo, e mandei para a Câmara, e o problema foi resolvido. E foi resolvido de que forma? O que eu queria que era acabar com o risco de vida na carreira, acabei. E outra, e era 70%, agora é 30%, já resolveu o problema. Então, o que a justiça, o MP vai entender? Se conversou com o sindicato, conversou com a categoria, o pessoal aceitou, ninguém veio aqui, ninguém criticou, se tá bom, então não vou ser eu que vou falar que tá ruim. Não. Tem um ponto de vista deles verem e conduzir, vai ter o nosso de ver e conduzir. E se a gente chegar num bom termo amanhã, depois conversar com a prefeitura, não der acordo, é ir para a justiça. Então, aí até mesmo se vir para a Câmara, quando vir para cá, está vindo por parte da administração, por parte do sindicato, em respeito à categoria, ela falou para o sindicato o seguinte, não aceitamos, então o sindicato e a categoria está vindo aqui dizer o seguinte, nós não aceitamos isso, essa proposta. Então tem. E tanto é que essa era a ideia de me chamar lá na mesa de negociação, né? Então estava, posteriormente a procuradora, então estava o presidente da Câmara, estava o líder do prefeito aqui da Câmara, estava na reunião também, estava o pessoal lá do administrativo da prefeitura, estava todo mundo lá. Se eu não tivesse me imposto dessa forma, não tivesse pedido, encaminhado do jeito que está sendo encaminhado, ele seria o argumento seguinte, não, se fizer uma reunião, se aceitou, acabou. E aí quando viesse na Câmara, não, você estava na reunião lá, você aceitou. Eu disse, não aceitamos nada. Estou ouvindo o que vocês estão falando, a proposta de vocês, vou levar para a categoria e é ela que vai dizer o que vai ser feito, ok? Então esse é o propósito. E aqui, pessoal, ó, proposta então, né, eu comentei, proposta da administração, 70% vai passar para o piso, já para o próximo mês de outubro, né? E aí dos 30%, então acaba perdendo, e principalmente nessa mudança, nessa alteração, na lei vai suprimir o risco de vida. E eu não sei se é de conhecimento de todos, né? A questão do risco de vida. A questão do risco de vida também foi uma conquista do Sindiguardas, que entrou com uma ação na justiça e ganhou para o Rogério uma aposentadoria especial e está vindo por um monte de vigias, aí se eu não me engano são uns 4 que eu ouvi aí, que também estão ganhando aposentadoria especial.
É um direito mais, então é um ganho, é uma conquista. Então, por eles ver, vai vir um monte de gente aí, não sei o que lá, eles estão criando essa situação. Ou seja, então os senhores têm que ter bem claro isso, né? Não é dinheiro, eles estão de olho nessa questão aí do risco da aposentadoria especial dos senhores. Então a procuradora afirmou, né? Então a procuradora lá, ela afirmou mesmo, né? Que a nomenclatura lá, risco de vida, é que é o problema. Aí, também gostaria de informar os senhores o seguinte, né? Nessa última campanha salarial desse ano 2025, foi tirada a pauta de reivindicação, mais ou menos uns 35 itens, foi encaminhado para a administração, e um dos itens, porque o sindicato já estava prevendo isso, o sindicato já estava atento a essa questão. E outra, senhores, esse problema já poderia ter sido resolvido, sabe quando? Quando da revisão do último plano de carreira dos senhores. Aí só o que fizeram? Colocaram o sindicato para correr, encaminharam do jeito que eles quiseram, não resolveram o problema. Esse foi um grande problema, né? Então, em virtude do que aconteceu na campanha salarial, um dos itens com respeito à vigilância, temos outros, mas um deles, revisão do plano de cargos, carreiras e salários da vigilância. Então estava lá, o secretário de administração não tratou, ele falou, vou tratar só da questão financeira, o repasse da inflação, isso, aquilo, e aí teve uma outra reunião lá, que aí eu peguei o secretário da Secontru, né? O coronel à parte, eu falei, coronel, o secretário de administração já deixou bem claro o seguinte, tem coisas que não é para ser tratado com ele, tem coisas que é para ser tratado com o senhor, e quando a gente chegar no consenso aqui, a gente pega e leva para ele. Aí cobrei lá, aí ele pegou, marcou uma reunião, fomos lá, falou, ó, esses são os itens da pauta, não sei o que, de uma forma geral, né? E aí eu comentei, e até também, por que eu vou falar isso daí, pessoal? Porque teve um companheiro aí, que ao ficar sabendo na rede social que eu teria dito que entreguei um plano de carreira para o secretário, ele falou que eu estava mentindo. Então, com respeito a essa pessoa, é que quem me comentou aqui, eu não sei, se estiver aqui, se ele falou o meu nome, eu falaria o nome dele. Mas falou o seguinte, né? Que eu estaria mentindo que eu não entreguei esse plano de carreira lá para o secretário e para o adjunto. O que acontece? Quando eu comentei, eu não sei se os senhores se lembram, pessoal antigo aí, nós fizemos uma reunião no Centro de Formação dos Professores e de forma unânime, nós fizemos um plano de carreira excelente. Estrutura e tudo mais, excelente. É lógico, tem que ser adequado para os dias de hoje, questão de referências, tem um monte de coisa. Mas, de forma administrativa e operacional, o plano de carreira saiu excelente. E saiu de forma democrática, sabe por quê? Foi unânime. O que nós fizemos lá? Para quem não tem ciência a respeito disso, né? Eu levei um data show, computador, aí o pessoal tinha um local lá, o pessoal todo mundo sentado lá, aí eu propus o seguinte, ó pessoal, nós vamos ver na íntegra o plano de carreira, quem não concordar com algum desses itens aqui, levanta a mão, tem uma diretora lá, vai anotar seu nome, o item que você não concorda, mas primeiro vamos ler todo ele para você entender, aí no final, pá, a gente reclama, li, beleza? Tem questionamentos, tem, aqui, aí o que ficou acordado, tem um item lá que eu acho interessante, né? É o seguinte, um dos itens estava na carreira, a partir do momento que for aprovado esse plano de carreira, o pessoal que tivesse punição, isso aquilo, teria que esperar um segundo momento. Então tinha um pessoal lá que tinha punição, falando, eu não concordo. Eu concordo. Quem não concorda? Se manifeste. Ele se manifestou. Quem não concorda? E quem concorda? Os dois se manifestaram. Dá acordo? Não dá acordo. Vamos colocar em votação. Perderam e foi aceito. Então no término ele falou o seguinte, da forma como foi feito, vocês aprovam no geral, unânime, todos aprovaram. Coloquei no Word, num CDzinho, levei para a administração, dei entrada no gabinete do prefeito. O pessoal da administração chamou, administração passada aí, né? Me chamaram lá, deram os parabéns da forma como o sindicato fez. Ficou sabendo como foi conduzido e da forma como estava o material que foi entregue para eles.
Só que daí o pessoal falou, não, deixa ele de lado porque ele quer fazer. O problema, pessoal, eu não sei se os senhores conseguem entender. Sabe qual é o maior problema do sindicato? Se os senhores não sabem, eu vou dizer. É querer fazer a coisa certa. Isso daqui que está sendo feito é dor de cabeça para mim. Está vendo? De novo, o Luiz está chamando o pessoal, o Luiz está esclarecendo para eles o que acontece, não sei o que lá. Então não vai ser pego de surpresa. Amanhã depois perder. Ah, por que perderam? Foi o que aconteceu. Não. Está de uma forma bem clara. E isso eles não querem, eles não gostam. Você vê, quando é para fazer uma assembleia, igual, se eu perguntar para os senhores aqui, igual eu já perguntei na campanha salarial, parece que foi do ano passado, quem aqui concorda com o aumento, a reposição, que foi acho que até menor que a inflação, que o prefeito deu? Quem concorda? Levanta a mão. Mas então, não dá para entender, sabe por quê? Porque o sindicatão, que representa todo mundo, ele falou que chamou uma assembleia virtual. E por que virtual? Sabe por quê? Porque se fosse virtual iria acontecer aí, ninguém aceita, você vai ser obrigado a ir lá brigar, e se não der acordo, vai ter greve. Então, prevendo isso, o que o cara faz? Ele chama uma assembleia virtual e fala o seguinte, 70%, 80% do pessoal aceitou. Mas cadê esse pessoal? Então, os senhores têm que ter em mente isso daí, pessoal. Muitas das vezes, o sindicato, ele é perseguido, acontece isso, aquilo lá, mas é por causa de quê? É por causa disso de que tanto é que aqui na Câmara, eu falei, o pessoal não gostou, mas eu reafirmo, e o porquê de dizer isso, né, meu? Numa reunião da mesa de negociação, eu falei para o secretário e o pessoal que estava lá, né? Para fazer a coisa errada, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, para fazer a coisa certa, cara, que dificuldade, não, mas tem isso, não. É o tipo da coisa do plano de carreira, essa questão do risco de vida. Isso daí que foi feito lá atrás é o certo. Agora estão querendo impor uma coisa errada. Vocês entendem? Então esse que é o problema, essa que é a dificuldade. Só para completar, estou no finzinho. Então, o que eu gostaria de dizer para os senhores, até para finalizar minha fala, senhores, aí se tiver alguma dúvida também, eventualmente alguma coisa que eu deixei de falar, isso aquilo, né? Então, o que eu gostaria que os senhores tivessem é ciência. Que aqui, os senhores estão tratando do futuro dos senhores. O futuro da família dos senhores. Uma coisa lamentável que eu vejo nos dias de hoje, não é nem... Haja visto que, infelizmente, né, meu? Infelizmente, uma boa parte dos sindicatos se venderam, se corromperam. É lamentável dizer isso, mas é a real. Eu não posso esconder, cara. Uma boa parte dos sindicatos, do pessoal se venderam, se corromperam, e é por isso que a classe trabalhadora, cara, está nesse caos. Quando a gente vê a questão da prefeitura, não era para estar. Quando nós vemos a questão da prefeitura, não era para os servidores aqui de Osasco estar nessa situação miserável. Olha o corte dessa prefeitura, olha o quanto ela ganha, cara, olha de grana isso aquilo que entra. A quinta maior economia do país. Entende, cara? A quinta. A quinta maior do país, se eu não me engano, a segunda. Se você está Mais de 5 segunda e milhões terceira por ano. do estado, né? Mais de 5 Você vê, ó, pessoal, ó, a segunda do estado. Economia, em questão financeira, e do país a quinta. Então, não é nada justifica o servidor o servidor está nessa situação lamentável. Mas por quê? Porque quem defende a maioria, como está na mão, não tem nada para ninguém. E uma coisa importante, quando a gente fala do sindicato, de ser uma categoria diferenciada. O que sempre aconteceu, e aconteceu também dessa última vez aí, né? Campanha salarial. O prefeito veio, vamos arredondar aqui. O prefeito deu para todos os servidores 5% de aumento. Quanto que os vigias vai ter? 5% de aumento também, é servidor. Mas em virtude do plano de carreira, por ter lá o risco de vida, nós fomos lá, pressionamos daqui, não sei o que lá. Não. Do guarda lá foi para 100, daqui também para 100 já. Tá bom, vai para 100. Quantos senhores tiveram de aumento? 35% de aumento. A diferença, que aí fica bem claro, de um sindicato que atua, que briga e tudo mais, era só para vocês ter esse aumento aí de 35%. Seria possível, sabe por quê, pessoal? Tem um pessoal aí que a gente vê de obras, pessoal da funerária lá, é o pessoal que realmente trabalha, cara. Pessoal administrativo da própria prefeitura também, o pessoal que realmente trabalha, que faz a coisa funcionar.
Esse pessoal nunca teve, nunca vai ter oportunidade, porque não tem quem briga por eles. Quando existe uma briga lá, é no geralzão, é para todo mundo. Então eles estão incluindo o quê? É os 5%. Mas os sindiguardas pega por fora alguma coisa para os guardas, 100% foi do risco de vida, 100% do risco de vida dos vigias, pega por fora, demonstrando o seguinte: é possível sim melhorar a situação dos trabalhadores, mas esses que estão à margem, cara, esses nunca vai ter nada. Vocês entendem? Então é essa a importância do sindicato. Ó, e um outro pessoal que vai nessa mesma linha, e até mais do que a gente. Viu, pessoal? Ó, e até mais do que a própria categoria, guarda, vigilância, ao qual o sindicato representa, né? Que sempre estão conquistando. Isso daí, pessoal, não é ganhar. Não é porque nós somos lá a prefeitura Deus, nós ganhamos isso. Não, é brigar e é conquistar. Então tem conquistas para a guarda, tem conquistas para a vigilância, mas o pessoal que conquista muito mais coisa ainda, os professores. Os professores. Agora eu pergunto para os senhores: por que os professores constantemente estão revendo o plano de carreira deles? É isso, é aquilo. Mas por quê? Porque eles demonstram para nós, eles como uma classe majoritária, eles são bastante. O segmento de professores, eles são grandes, enormes. Então, mas o principal deles é a união deles. Quando tem alguma coisa, não sei o que lá, não gostamos, todo mundo para frente da prefeitura. Abre um canal de diálogo, vamos conversar e vamos resolver. E resolve. Isso é força. E por que eu estou adentrando nessa questão, pessoal? Força. Então agora falando novamente para quem já ouviu e para quem não ouviu. Secretário de administração, e não foi uma vez, e não foi só dessa administração aqui. Também administrações passadas, também jogaram na minha cara. Você não tem representatividade da vigilância. Está errado? Ele não está errado. Da guarda ele não fala. Por quê? Vai ver a quantidade de guarda que nós temos. Mas da vigilância, muito pouco. Por isso que ele joga. Você não tem representatividade da vigilância. Eu falo: secretário, numa boa, não estou aqui para discutir se eu tenho ou não representatividade. O que eu posso dizer para o senhor: temos uma carta sindical, temos um estatuto, e o estatuto do sindicato diz o seguinte: que nós devemos defender individualmente, coletivamente, guarda, vigia, defesa civil, o pessoal do Demutran, é o que está no pacote lá. É isso aí, e o senhor vai ter que respeitar a lei. Isso aí é lei. Mas ele sabe muito bem o que ele falou, eu também sei. Mas não abro mão, pessoal. Eu não abro mão. Entre aspas, poderia até abrir mão. Por quê? Foram várias vezes que a própria categoria, no momento mais importante, colocou o sindicato para correr. O que a administração fez da última vez que era a revisão do plano de carreira? Pela lógica da coisa, nós não podemos conduzir essa questão aqui, mexer no plano de carreira dos vigias, porque tem um sindicato, e o sindicato com certeza está de olho na gente. E aí o sindicato lá na frente pode questionar, pode entrar na justiça, aquilo, porque não fez parte, não dá ciência, aquilo, aí o que fizeram, chamaram. Não, o sindicato precisa do sindicato aqui. Fui lá. Quando cheguei lá, não, mas isso aqui está errado, da forma que você quer, não, mas aí, aquele negócio, cede daqui, vá, e depois a categoria decide. Ah, o Luiz está querendo a coisa certa, colocaram para fora. Aí eu pergunto para os senhores: isso é lamentável, senhores. A prefeitura manda para a Câmara um plano de carreira que os senhores sequer sabiam do que tinha lá dentro. Uma coisa que eu falei para a administração de uma forma bem clara: isso daí não é o plano de carreira e o futuro de vocês. Isso daí é um plano de carreira e o futuro da vigilância. Nada mais correto e justo. Terminamos? Dá uma cópia para eles, eles tiram xerox, eles se reúnem, eles estejam a par do que está ali. Quando for para a Câmara, ninguém vai dizer que não sabia de nada. Não, essa era a forma correta. Não fizeram isso. Foram lá, fizeram, mandaram para a Câmara, escondido, tudo que estava lá dentro. Chegamos aqui, então, vamos aprovar o plano de carreira. Se os senhores sabiam o que tinha lá. Aprovaram. Todo mundo, meus parabéns. Parabéns porque você nem sabia o que estava ali. Depois lá fora, pessoal que era contra a categoria, que demonstrou estar contra, escondeu um monte de coisa, e pessoal agradecendo o cara lá fora. Eu, enquanto sindicato, nem aqui não apareci. Opa, não vou colocar meu dedo aí, não tem nada a ver com isso. Eu não sei o que tem aí. Então, pessoal, é isso que eu gostaria que os senhores entendessem, pessoal.
sempre falam do seguinte, né? Principalmente com respeito a mim. Ah, que o Luiz é radical. O Luiz, quando vai na reunião lá, eu quero o seguinte, eu quero tudo, eu não quero nada. Eu quero 100%. Você me deu 95%, você me deu 99%, eu não aceito. Mentira, pessoal. Isso é mentira, eu não posso. Porque se eu fizer isso, eles são sabedores da lei. Eles podem usar a lei contra mim e me fritar. Por quê? Ele não fala em nome da categoria. Ele veio aqui, discutiu. Estão pedindo 100. Discutir lá, mas é o máximo que você pode chegar, não pode, 100 não dá, 80 não dá para melhorar, não. Igual nessa questão aí, né? Não, é 70, não dá para melhorar, é discutir. Não, isso daqui é o máximo, aí, se aceita ou não. Eu vou levar para a categoria, vou explicar tudo isso para ela, e é elas que vão falar se aceita ou não. Então o sindicato nunca fez isso, nunca fez isso. Eu tenho moral suficiente para dizer, nunca fiz isso. Porque eu sei que também acaba sobrando para mim. Eu tenho estatuto, eu mais do que ninguém sei como que a coisa funciona. Então o que eu gostaria é que os senhores também entendessem essa situação. Porque muitas das vezes, senhores, dá errado, quando dá certo, é todo mundo, menos o sindicato. Agora, quando dá errado, você não vê ninguém, o culpado é o sindicato. Mas mesmo assim, nós nunca nos omitimos, não. A gente está aí, não tem problema. Ônus e bônus, e lá faz parte do negócio. Eu só não quero inverdades, mentira, igual o outro falou lá, né? É mentira dele que disse que entregou o plano de carreira e não entregou. E outra, aí mais adiante coloca os senhores a par, se for o caso, se tiver mais alguma coisa nesse sentido. Peguei lá na frente do prefeito, 2, ele e o coronel. O coronel também acabou passando uma boa lá na frente do prefeito lá, porque eu falei o seguinte: tem problemas aí que tem que ser resolvidos, já cobrei do senhor e o senhor não fez. Quando tem reuniões da mesa de negociação, o senhor não aparece nunca. Hoje, porque a reunião é com o prefeito e o senhor está aqui, né? Ainda bem que o senhor vem aqui, na frente do prefeito, para mostrar para o prefeito o seguinte: e aí, coronel, acho que é melhor conversar com o pessoal lá e evitar problemas, né? O senhor não pode resolver problemas? Por que está deixando surgir aqui esses problemas? Ok, pessoal? Então, nessa questão, e outra, hein? E já que eu estou falando de coisa errada, tirar de novo um erro aí, que alguns aí chegaram a comentar e querer aí nas entrelinhas dizer o seguinte: culpa do sindicato também. Negativo. Da última vez lá, fiz 2 reuniões lá na base dos senhores. Por que 2 reuniões? Para pegar o pessoal dos 2 plantões. Então na primeira lá, 60 e tantas, 70 pessoas. Todos estavam a par. E foi unânime. O que todos decidiram? É por isso que eu vou querer perguntar para os senhores. O que todos decidiram e aprovaram? Vamos lá na administração e diga o seguinte: plano de carreira, vocês estão revendo, não estão? Não precisa pressa, não precisa correr. Para que pressa? Vamos devagarzinho, a gente vai fazendo. O que nós queremos, como o guarda teve aumento do RTP deles, o que nós queremos é que vocês encaminhem para a Câmara a lei lá que já tem o risco de vida do vigia, que é 70, a partir de agora passa a ser 100. E quando fosse feita a revisão do plano de carreira, o que era 70 já está aprovado ali, o risco de vida dos vigias agora é 100. Os senhores pediram só os 30% que fosse mandado para cá. Não foi isso que fizeram. E colocaram para fora e foram lá e aceitaram assim: não, manda no pacote todo. Ok? Então o sindicato não tem nada a ver com isso daí. Não participei disso daí não. Tem que ver quem foi que participou. Somente pessoas ali que dizem: eu represento. Isso daí é bom sim, dizer que, não estou falando também quem é, né? Porque na hora lá da reunião com o prefeito, aí teve um amigo nosso lá, né? Companheiro de vocês aí, que disse assim: então, senhor prefeito, eu como representante da vigilância, eu quero dizer o seguinte: a proposta do senhor é boa, não sei o que lá, é legal e parabéns. Aí só esperei terminar. Terminou. Prefeito, gostaria de dar a palavra ao senhor. Ele está dizendo que ele é representante? Eu até concordo, ele é representante sim. Mas se for representante da administração, ele é um comissionado. Ele está falando em nome da administração e não em nome da categoria. Da categoria tem um sindicato que está aqui e, se for o caso, também tem uma comissão. E não ele. Ele não está falando. Aí o secretário da Secontrol lá, o coronel, ele foi obrigado: senhor prefeito, gostaria de dizer ao senhor que realmente ele é representante da administração. Então, pessoal, é complicado isso, né? A pessoa
E aí, eu acho importante, pessoal, mostrar esse problema, identificar ele, para que os senhores não caiam de novo nessa questão. O que acontece? Esse pessoal aí, que é comissionário e tudo mais, eles estão lá dentro, eles estão na estrutura. Isso daí, eles já sabiam, eles estavam cientes. Só que em momento algum divulgaram, não falaram nada. Em momento algum estão vindo aqui, estão se mobilizando, pressionou o prefeito, não está fazendo nada. A partir do momento que o sindicato se levanta, mobiliza a categoria e tudo mais, aí esse pessoal eles vêm. Mas eles vêm com o objetivo, com o propósito de quê? De dividir e de desmobilizar. Porque eles não estão falando em nome dos senhores, nem em nome dele mesmo. Sabe por quê? Porque ele já ganha isso daí. E ele ganha para fazer o que ele está fazendo. E se amanhã depois o senhor esforçar, ele não conseguir alcançar o objetivo dele, o senhor esforçar uma situação e tiver um ganho, ele também vai ter esse ganho. O que eu fico triste é o seguinte, é que pensando no benefício dele, ele atrasa o lado sim do senhor. Isso que é triste. Então o sindicato, eu não quero saber o que ele está fazendo, desde que ele não atrapalhe a categoria, ok? Então que os senhores tenham em mente, senhores, no que os senhores forem deliberar mais adiante,